Bom dia, estamos iniciando mais um evento da série Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação, a série de entrevistas com os 11 candidatos a prefeito de Juiz de Fora, seguindo um sorteio que foi feito na presença dos representantes dos candidatos, e hoje é o último candidato a ser entrevistado por nós aqui na CBN Juiz de Fora, o general Marco Felício, do PRTB, a quem já inicialmente agradeço a gentileza de participar conosco dessa entrevista, agradecendo também os companheiros Renato Salles e Gabriel Borges, que têm participado também dessa série conosco de entrevistas aqui no Grupo Solar de Comunicação. Bom, quero só... Sim, exatamente. Eu agradeço o convite. General, só fazer uma observação antes que você faça, para a gente usar o microfone, só fazer uma observação antes de iniciar essa entrevista. Não. É porque essa entrevista ela está ao vivo na CBN Juiz de Fora e ela vai ao ar também, ainda hoje, na tarde desta quinta-feira, nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Só deixar isso bem claro, porque as pessoas vão nos ouvir agora, evidentemente, pela rádio, mas poderão nos assistir em vídeo à tarde, também pelas redes sociais. Agora sim, bom dia, obrigado pela gentileza em participar da entrevista. Olha, eu quero deixar aqui o meu bom dia a vocês e a todos aqueles que nos ouvem e assistem nesse momento, e quero dizer que os últimos serão os primeiros, né? Sou o último, mas eu considero que serei o primeiro. Entendido? Sou muito otimista. Sempre, né? Temos que ser otimistas sempre. General, por que entrar na política e entrar já diretamente almejando a Prefeitura de Juiz de Fora? Olha, eu fui criado à base de desafios. A minha vida foi uma vida cheia de desafios. E eu sou um homem que aprendi a gostar de desafio. Cheguei em Juiz de Fora, estou aqui já há algum tempo. Fui convidado insistentemente para concorrer aqui à prefeitura. Inicialmente eu resisti, mas depois, com uma chamada do meu ex-cadete Mourão, ele disse: general, ajuda a gente. Eu resolvi aceitar. E aceitei muito satisfeito, muito alegre, porque acho que será mais uma oportunidade de servir ao Brasil, porque estou servindo a uma parte do Brasil, que é Juiz de Fora. E isso daí, eu me orgulho muito disso. A minha vida foi de servir ao Brasil. E estou aqui, mais uma vez, servindo o Brasil ao final da vida, servindo a Juiz de Fora e a população da Juiz de Fora. Mas a sua resistência foi em que sentido? A minha resistência é que eu estava em casa, muito tranquilo, com meus netos, os meus netos viajando, e eu vou, mas o senhor vai entrar nisso? Para que o senhor vai entrar nisso? Vai ficar ocupado? E meus filhos também, o senhor já não está mais na idade disso e tal. Eu digo: estou na idade, sim, estou bem. Estou com 83 anos, mas estou inteiro. E resolvi, decidi, e aqui estou agora, aqui, sendo sabatinado por vocês. Bom dia, agora, queria complementar, que eu não complementei. Eu estou servindo a Juiz de Fora, mas estou servindo principalmente a população de Juiz de Fora. E disso eu me orgulho muito. Porque tem muita gente que passou por esse mesmo cargo e se serviu do cargo, se serviu da população, e não serviu a Juiz de Fora, e não serviu a população de Juiz de Fora. Nos meus 44 anos de exército, eu aprendi a servir. Servi o Brasil, servi a população brasileira. E me orgulho muito da minha carreira, da minha vida militar. Amo o Exército. E aqui estou. Primeiramente, bom dia, general Marco Felício, bom dia, Gabriel, bom dia, Ricardo, bom dia quem nos ouve pelas ondas da CBN Juiz de Fora e também pelas redes sociais do Grupo Solar. General, eu queria fazer só um adendo no que o senhor falou na sua apresentação, na apresentação da sua candidatura à prefeitura. O senhor disse responder a um chamado do seu ex-cadete Mourão. No caso, só para ficar claro, é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão? É o vice-presidente da República. Não foi bem assim, um pedido, um chamado impositivo. Foi uma conversa entre amigos, né? Foi meu cadete, é um homem super preparado, para mim é o expoente desse governo, e homem muito honesto,
com grande visão de mundo, com grande visão do Brasil, o olhar estratégico. É um camarada diferenciado. Hoje em dia, na minha opinião, é o homem que tem a maior liderança no Exército, chama-se Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão. O general Heleno foi meu cadete também. Joguei muita dupla de vôlei com ele. E o Bolsonaro, eu fui o último comandante do Bolsonaro. Então, eu conheço os três, a tríade, que hoje está lá no governo. Candidato, bom dia a todos os ouvintes, aos ouvintes da Rádio CBN, bom dia ao Ricardo, bom dia ao Renato. Candidato, em 2018 o senhor foi candidato a deputado federal, né, pelo PSL, e essa eleição de 2018 ainda traz alguns problemas para o senhor nessa candidatura sua à Prefeitura de Juiz de Fora, especialmente na questão da prestação de contas. E eu vou pedir para o senhor esclarecer, mas só para explicar também para os nossos ouvintes, a candidatura do senhor é a única indeferida até o momento, só que cabe ainda recurso, o senhor já recorreu, né, ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive na última terça-feira estava marcado o julgamento, mas foi retirado de pauta o seu processo. Eu gostaria de saber qual que é exatamente o problema que o senhor está enfrentando com a prestação de contas de 2018. Olha aqui, eu não considero isso um problema, não. Eu considero um erro do tribunal, ou de quem era responsável por examinar minha prestação de contas. O próprio tribunal já deu aí uma nota dizendo que não há erro nenhum na minha prestação de contas. Minha prestação de contas está tranquila, não há erro nenhum. E quando eu fiz a prestação de contas, bastava que ela fosse assinada por um contador. Logo depois, houve a mudança da lei ou da regra, não sei, e que a prestação de contas precisaria ser assinada por um advogado. Eu, como já havia entregue a minha prestação, tomei providência nenhuma, porque também não recebi nada. Mais tarde, quando eu já estava aqui em campanha, houve esse problema, surgiu esse problema. E eu mostrei a eles que eu tinha entregue a minha prestação, eles reconheceram que nada havia contra mim em matéria de prestação, mas que eu havia entregue a prestação assinada por um advogado e que eles haviam me intimado para que eu trocasse a prestação, sendo essa nova assinada por um advogado. Eu nunca recebi essa intimação. E a lei é clara, que a intimação ela deve ser pessoal. Eu teria que receber pessoalmente essa intimação. E jamais recebi essa intimação. Nós estamos provando isso, já provamos. Mas tem um juiz lá que acha que mesmo assim, eu estou em débito com a Justiça Eleitoral. Eu acho que ele está completamente errado. Está fugindo, inclusive, a lei. Eu tenho um bom advogado em Belo Horizonte, está cuidando disso, e eu estou tranquilo. Tanto é que se tivesse alguma coisa mais cabeluda, uma coisa muito importante, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Candidato, mas consta nos autos... Eu fui registrado como presidente do partido, fui registrado como candidato e nunca ninguém falou nada. Candidato, mas consta nos autos do processo que o senhor recebeu a intimação pessoalmente. Olha, pode constar, mas não recebia. Não recebia. E a lei é clara. Eu teria que receber a intimação pessoalmente. Teria que ser entregue por um oficial de justiça na minha mão. Eu não recebi. Da forma da lei, não recebi. General, a gente vai acabar entrando nas suas propostas para a cidade, mas como a gente está falando de política, eu acho interessante a gente avançar um pouco nesse assunto. Em 2018, como o Gabriel bem citou, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PSL. Partido que hoje tem um candidato à prefeitura, a deputado estadual Sheila Oliveira, mas o senhor tem se colocado na disputa como a esquerda... a direita de verdade. Que nenhuma outra candidatura representa a direita dentro da cidade.
Houve algum rompimento do senhor com o PSL, partido do qual o senhor foi filiado há 2 anos atrás? Houve alguma conversa com o partido para uma composição? E por que o senhor se considera a única direita dentro do atual processo eleitoral? Meu amigo, olha aqui, a minha candidatura não tem convênio, não tem aliança, não tem nada, não devo a ninguém. A minha candidatura é pura. Somos nós e somente nós. Não procurei partido nenhum. Quando cheguei aqui e me convidaram, até que eu procurei os partidos para conhecer os presidentes do partido e com eles até fazer uma amizade. Porque eu acho que política, que é muito baixa aqui em Juiz de Fora, é muito baixa, política deveria ter mais entendimento entre os presidentes do partido. Somos adversários, não somos inimigos. E outra coisa, partido para mim é o Brasil. E interesse partidário para mim é o interesse do Brasil também. Entendeu? Então eu não tenho essa coisa de dever a alguém promessa, que tenha feito aliança com esse ou aquele. Não tenho. Eu estou aqui na campanha, estou só no meu partido, ajo da maneira que eu quero, nos debates, não devo nada a ninguém. Sou eu, somente eu. General Marco Felício, do PRTB, o entrevistado desta quinta-feira na série Eleições 2020, Voto e Cidadania aqui na CBN. Candidato, qual seria hoje a sua principal proposta, se eleito prefeito de Juiz de Fora? O que você faria já a partir de janeiro à frente da prefeitura? Olha aqui, todo mundo aí fala isso, aquilo, que vai fazer e tal. Primeira coisa, nós não sabemos nem qual é a situação real da prefeitura. Nós sabemos que a prefeitura tem um déficit fiscal de 150 milhões, o que já é um absurdo. Agora, eu acho que há 3 coisas que qualquer um que assuma a prefeitura terá que se deparar com elas e terá que ter alguma coisa a fazer. Uma é a própria pandemia, que ninguém sabe até onde vai isso. Nós estamos numa nova onda aí, ninguém sabe o que vai acontecer, já há inúmeras mortes, há problemas vários, temos que nos preparar para isso, é uma dificuldade. Segundo lugar, é lembrar que Juiz de Fora, nessa época, novembro, dezembro, é sempre atingida por temporais, por uma série de coisas. Como é que ficam essas áreas de risco? Tem alguém cuidando disso? Tem algum planejamento para esses acontecimentos que se repetem todo ano? É preciso que a gente esteja preparado para isso. Né? Então, nós temos aí a parte de pandemia, temos a parte de área de risco e temos a dívida que a prefeitura tem, a dívida fiscal, 150 milhões. São as 3 coisas mais importantes com as quais nós nos deparamos imediatamente, caso eleito. E precisamos saber como vamos atuar. E isso aí teria que ser começado a ser planejado a partir de agora pelo atual prefeito, se houver responsabilidade da prefeitura atual. Isso é que é importante. Muita coisa que se diz aí, de candidato, etc., não conhece nem a situação da prefeitura, como pode estar dizendo que vai fazer isso ou aquilo. Depois que a gente fizer uma verdadeira auditoria em toda a prefeitura, é que nós vamos poder dizer, com certeza, vamos fazer isso. A linha de ação é essa. Mas Agora, esses 3, nós estamos de orelha em pé. Eu estou de orelha em pé, caso seja eleito. Desses 3, eu queria destacar, general, a questão do déficit fiscal. O senhor mesmo destacou que é orçado na casa de 150 milhões, que é um passivo significativo dentro do orçamento municipal. Como atacar isso, general? Como aquecer a economia da cidade para que a gente crie subterfúgios para tentar minimizar esse déficit? Não dá para fazer de um ano para o outro, pode ser uma política de longo prazo nos 4 anos. Mas o que o senhor sugere nesse setor? Olha aqui, é o que eu estou te dizendo. Vai depender da situação que eu vou encontrar. Como é que você vai aquecer a economia de uma cidade em pandemia? Olha o que aconteceu no Brasil inteiro. Olha o que aconteceu no mundo inteiro. Você faz um lockdown, por exemplo, paralisa a economia.
O Brasil, por exemplo, tem a sua economia 80% baseada em quê? Empresas, microempresas, empresas pequenas e médias. 80% da nossa economia é isso. Vem Juiz de Fora. Quantas empresas faliram? Micro, pequenas e médias empresas. Segundo o levantamento aí, me parece, mais de 30% das empresas de Juiz de Fora faliram. Como é que você vai reativar isso? Logicamente, vão aparecer problemas, né, vários. Falta de emprego está aí, violenta, e já é uma herança dos governos passados, principalmente dos governos petistas, né? E com a falta de emprego, você não tem renda para as pessoas que não estão trabalhando, e que são muitas. Então, nós vamos ter que pensar muito e, dependendo da situação, ver como nós vamos tentar minorar o problema socioeconômico na cidade. Logicamente, que se não houver pandemia, ou outras coisas, principalmente pandemia, nós já temos mais ou menos uma linha de ação a seguir. Mas se tiver pandemia, teremos que optar por outras linhas de ação, inclusive convocando gente que seja mesmo técnica e experiente na situação. Eu vejo muita gente falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas esquece. Onde é que está a equipe técnica para isso? Quem é que entende realmente isso? O senhor tem essa equipe técnica, general? Eu tenho. Tenho vários nomes para cada situação dessa. Não vou falar quais são esses nomes aqui agora, porque eu não estou enfrentando realmente a situação e nem sei se serei eleito. Logicamente, desejo ser eleito. E acho que de todos os candidatos aí, sou o melhor, sem sombra de dúvida. Juiz de Fora hoje é um caos. É um caos. E o único que está preparado aqui para administrar o caos sou eu. Porque fui preparado, fui treinado durante 44 anos para isso. Enfrentar e administrar o caos. E não há planejamento que resista ao caos. Iniciado o caos, você tem que ter, é o que nós chamamos no Exército, conduta de combate. À medida que a coisa vai se delineando e transformando, muitas vezes você tem que transformar também as suas ações. Isso é o caos. E nós já estamos vivendo o caos. Candidato, ainda na questão do déficit fiscal, na sua proposta de governo, o senhor deixa claro que pretende reestruturar o regime próprio de previdência do município. A atual gestão, ela já começou a trabalhar nisso, inclusive criou uma autarquia, a JF-Prev, e também enviou um projeto para a Câmara que já foi aprovado, que aumentava as alíquotas de contribuição dos servidores para 14% e do município para 23%. Eu gostaria de saber se essa, por exemplo, seria uma alternativa para resolver a questão do déficit fiscal, ou então se o senhor ainda mexeria nessa situação até mudando as alíquotas, por exemplo. Olha, em primeiro lugar, eu acho que não está na hora de se mexer na Previdência. Embora há necessidade de se mexer na Previdência. Agora, eu acho que não é uma questão de aumentar somente alíquotas. Há várias outras questões alinhadas com esta, e que nós precisamos ter uma equipe que realmente conheça a Previdência para que a gente tome as medidas necessárias e que essas medidas sejam também medidas humanas, que não venham prejudicar aquele pessoal que ganha menos, né, descontando mais. Negativo. Vamos esperar a hora exata para, com uma equipe adequada, nós mexermos na Previdência. Agora, que precisa mexer, precisa mexer. Candidato Marco Felício, eu tenho insistido muito com os candidatos que têm vindo aqui responder essas perguntas, porque se de fato a cidade está um caos, o tempo é fundamental para que se restabeleça a ordem desse caos que você cita. E as pessoas têm pressa na saúde, têm pressa no transporte público de qualidade.
Eu tenho ouvido muito aqui, acho que de todos os candidatos de uma forma geral, de que os candidatos vão estudar, vão avaliar, vão analisar, mas como é que se coloca isso para a população de uma maneira que ela se sinta confiante em dar o seu voto a quem ela acredita que vai mudar a situação, se todos dizem, ou pelo menos boa parte, a maioria tem dito, que vai chegar lá, ainda vai estudar e não vai resolver o problema dela imediatamente. Quanto tempo o senhor acredita que vai levar para fazer essa análise e colocar e entrar com as medidas eficientes? Veja bem, nós temos um programa de governo que foi apresentado à Prefeitura. Se vocês analisarem o nosso programa é um programa muito moderno. É um programa que utiliza, inclusive, a inteligência artificial, o Big Data, né? E nós fizemos, através desse programa, uma avaliação da situação de Juiz de Fora. E pegamos, ou melhor, analisamos aquilo que é principal, aquilo que nós chamamos de, vou chamar aqui de tripé, 6 tripés que representam a saúde, a educação, o problema de infraestrutura e etc. e tal. São 6. E, através da inteligência artificial, nós estudamos profundamente o tipo de gestão que existe hoje na Prefeitura de Juiz de Fora, abarcando todos esses aspectos fundamentais e estratégicos. E para cada um deles, nós verificamos qual a situação atual. Se é uma situação muito ruim, se é uma situação muito boa. E isso daí, nós inclusive, através de um índice de gestão, nós modulamos isso tudo. Agora, nós também, baseado nisso, nesse levantamento, e levantando esses aspectos estratégicos de uma gestão, que é a gestão da excelência, que é um método de gestão muito moderno, nós podemos, inclusive, estabelecer diretrizes e estabelecer políticas públicas que vão minorar o que nós encontramos de muito ruim, para depois aperfeiçoar no decorrer do tempo, e vamos otimizar de imediato o quanto possível, de maneira a tirar Juiz de Fora da situação que está. Logicamente que o nosso programa não é o programa para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É um programa para mais de um governo. É o programa para mais de um governo. Porque ninguém será capaz de ter uma cidade administrada pela excelência apenas com um programa de governo que dure uma candidatura ou uma prefeitura. Ainda sobre Mas nós temos já várias soluções. Agora, eu estou te dizendo o seguinte, que essas soluções nós temos para o dia de hoje, para a avaliação atual, o diagnóstico que nós fizemos. Agora, eu duvido muito que qualquer um que assuma a prefeitura vai encontrar a mesma situação de hoje. Será diferente. Teremos que fazer uma nova avaliação. Teremos que gerar um novo algoritmo de inteligência artificial e atualizar todos os dados que nós já temos, para corrigir todas as políticas que nós já estamos delineando. Ainda sobre o desenvolvimento econômico, candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em regulamentar a lei de liberdade econômica no âmbito municipal. É uma lei que visa desburocratizar processos. Recentemente saída. Sim, sim. E nessa regulamentação no município, é uma lei federal, mas pode ser adaptada para o âmbito municipal. Tem algum aspecto na cidade que o senhor pode alterar nessa lei? O que você pretende com essa regulamentação? Eu acho que a regulamentação é muito boa e uma das coisas que eu acho excelente
é que ela corta a burocracia para você instalar hoje uma pequena empresa, uma microempresa. Hoje você, para instalar um troço desse, você gasta um dinheirão, gasta um tempo muito grande e custa a colocá-la em ação. Isso daí faz muita gente desistir de empreender, entendeu? Então eu acho que essa lei vem em boa hora, porque, como eu já disse aqui, a grande maioria das nossas empresas, as empresas que são responsáveis pelo PIB nacional, em 70%, 80%, são as micros, as pequenas e as médias empresas. Quanto mais velocidade em colocar essas empresas, inclusive é uma forma de você poder reativar a nossa economia. Quantas estão fechadas aí? Quantas foram à falência? Muitas delas poderão voltar a produzir, não é? Quando a gente oferecer melhores condições a ela. Uma das condições melhores é essa, é você poder pegar a sua empresa, modificar a sua empresa, instalar um outro tipo de negócio, né? Vendo que o outro negócio não deu certo, e você ter rapidamente uma série de micro, pequenas e médias empresas sendo instaladas, dando emprego, dando renda e fornecendo, inclusive, o quê? Imposto para a prefeitura.